Olá a todos, muito obrigado por ter você comigo aqui novamente. Peço que, se você gostar dos vídeos, deixem o like, comentem sempre sua opinião, compartilhem esses vídeos que eu faço para o máximo de pessoas possíveis, certo? E hoje a gente vai discutir um pouco, conversar um pouco em cima desse conteúdo aqui da CNN, que fala assim, ó: NASA move mega foguete do programa lunar Artemis para a plataforma de lançamento. Vejam bem, Artemis, para quem não sabe, é o nome de uma deusa grega, que é considerada a deusa Lua. Engraçado, né? Por que o nome do programa lunar é Artemis? Engraçado, né? Por que será que sempre os programas da NASA, os programas espaciais, sempre são homenageados com o nome de deuses pagãos? Pergunta, será que eles não estão fazendo nenhum culto a deuses pagãos? Não, imagina, não. Eles são tudo santinhos, eles são tudo cientistas, né? Eles tudo usam a lógica, né? Como eles gostam de fazer a gente acreditar que a ciência é 100% lógica. Não tem nenhum um pingo de paganismo, não tem nenhum pingo de ocultismo. Não, imagina, não. Tudo, né? Tudo ciência, tudo lógica. Tá bom, vai vendo, vai vendo. Então, eu acho no mínimo estranho, né? Os caras, tanto nome para os caras colocarem na missão do programa lunar, os caras colocam o nome de uma deusa da lua, Artemis, né? Engraçado. Aí esse mesmo pessoal diz que quem acredita em terra plana é crente. Não, vocês acreditam na terra plana, então vocês são crentes na Bíblia. Vocês creem num versículo bíblico. Vocês interpretam um versículo bíblico com literalidade para dizer que a terra é plana. Mas esse sujeito que fala isso, mal se dá conta que o cara é tão hipócrita que mal... Tipo assim, o cara é tão hipócrita que ele mesmo não percebe. Porque, tipo assim, o cara idolatra a NASA. A NASA vai lá e, tipo assim, coloca o nome das missões homenageando deuses pagãos, fazendo um culto aos deuses pagãos. Então, será que isso é ciência ou é paganismo travestido de ciência? É uma pergunta que eu faço. Então, meu amigo, você não pode dizer que eu sou crente, certo? Porque eu digo que a Terra é plana, se você idolatra uma instituição, uma agência espacial, que em tese adora homenagear deuses pagãos, né, colocando o nome deles, nomeando as missões dela com o nome desses deuses pagãos. Então, percebe? Isso é uma grande hipocrisia. Não tem por que você falar que eu sou crente, certo? Por quê? Porque isso soa contraditório, isso soa hipócrita, percebe? Pois bem, então a gente vai dar uma lida nesse conteúdo aqui e a gente vai discutir um pouco, linkando essa questão aqui com o que aconteceu no passado da Torre de Babel. A gente vai ver que está tudo interligado. Certo? Pois bem, então a missão Artemis 1 está um passo mais perto de seu lançamento lunar. A enorme pilha de 98 metros, que inclui o foguete sistema de lançamento espacial da NASA, ele foi lançado para a sua estreia de testes no Kennedy Space Center na Flórida, né? Esse conteúdo é recente, tá? Eu acho que é desse mês. E eu vou deixar o link na descrição e a gente vai ler mais coisas aqui. Vamos tentar entender essa questão. Bom, então o programa Artemis, ele sofreu muitos atrasos. A missão estava originalmente programada para ser lançada em novembro de 2021, ano passado. Mas a pandemia, tempestades como o furacão Ida e outros fatores prolongaram o cronograma da missão. Então esse projeto é o primeiro passo do ambicioso programa da NASA para pousar a primeira mulher e a primeira pessoa negra na Lua, no final da década de 2020. Então tá essa luta aí, ó, já há muito tempo, para colocar o ser humano lá na Lua novamente, em tese, como eles dizem, né? Dizem que fizeram. Eu tenho minhas dúvidas. Mas enfim. Então o que acontece? Então está tudo em preparação para estabelecer uma presença lunar de longo prazo e se preparar para explorar Marte, né, no ponto de vista do pessoal, é o que eles almejam. Então vocês podem ver que, tipo assim, é a rebelião dos caídos. Por que eu falo que é a rebelião dos caídos? Porque essa rebelião, ela começou há muito tempo atrás, lá na Torre de Babel. A gente ainda vai entender isso com esse vídeo. Então, Artemis é uma missão tão importante para nós, né? Disse Howard, gerente do programa Orion, no Johnson Space Center da NASA em Houston. Ó, vale lembrar o seguinte, hein, que Orion, olha só, programa Orion. Quem não sabe, Orion também é o nome de um deus pagão. Então vocês percebem que grande parte das coisas na NASA tem nome de deus pagão no meio. Vocês percebem que eles fazem um culto, certo? É um culto a deuses pagãos. Aí os caras são hipócritas de dizer que o terraplanista é crente, sendo que eles acreditam numa instituição totalmente religiosa como a NASA. Então vocês percebem, é uma grande hipocrisia. Bom, então aqui a gente tem um foguete, né?
um rojão com mania de grandeza, porque a gente foi a vida toda condicionado a idolatrar, né, essa questão de foguete, mas a gente sabe que a realidade é totalmente diferente do que nos mostram. Por quê? Porque já tem vários vídeos que foram gravados por pessoas populares com câmeras potentes provando que esses foguetes, eles sobem, eles chegam até uma determinada altitude e eles começam a cair lateralmente. Eles começam a cair eles caem lateralmente, muitos deles caem onde? No Cabo Canaveral, caem em oceanos, certo? Então, isso aqui é a Torre de Babel moderna, é a Torre de Babel dos tempos atuais. Por quê? Porque vocês lembram que no passado Nimrod construiu a Torre de Babel com o objetivo de alcançar os céus e se tornar famoso? O que a gente está vendo hoje em dia? Elon Musk, Jeff Bezos, os caras disputando para ver quem tem uma tecnologia mais desenvolvida, uma tecnologia, vamos dizer assim, mais potente, que permita com que a gente leve os seres humanos para a Lua, para Marte, etc e tal, né? Os dois estão aí disputando, né? E os caras são considerados os mais ricos do mundo. Então, por que eles estão fazendo isso? Para se tornarem famosos. Na verdade, eles já são famosos. Mas se eles fizessem isso, se eles conseguirem levar o homem para a Lua ou para Marte, esse culto que as pessoas fazem a eles vai aumentar cada vez mais. Vocês percebem o que eu estou querendo dizer? Então, pensem só, um raciocínio. Então pensem só. Se o ser humano aqui na superfície da Terra, se o ser humano por natureza já é orgulhoso, já é desobediente ao Criador, o ser humano já é ambicioso por natureza, certo? O ser humano tem sua ânsia por poder, o ser humano é arrogante, presunçoso, certo? Então, se o ser humano aqui na Terra já é dessa forma, imagina se o ser humano, o homem, comedor de arroz com feijão, é isso que eu tô falando, como nós aqui. Se o homem, aqui na superfície já é assim, na superfície da Terra, imagina se o homem conseguisse atingir e alcançar os céus de verdade. Imagina o nível de arrogância como seria. Iria se multiplicar. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? A ideia que eu quero transmitir? Então, o ser humano, comedor de arroz com feijão, cujo mesmo, quando sente uma dor de barriga, já tem que ir correndo para um vaso sanitário. Você está entendendo? O mesmo ser humano que é frágil é o mesmo que se acha, tipo assim, quer se achar o dono de tudo, né? Muitas das vezes o próprio homem quer se colocar no lugar do Criador, quer saber de tudo, quer saber as leis do universo, quer saber as leis da natureza, certo? Então imagina se o homem pudesse realmente conquistar o céu. Essa arrogância ela ia aumentar cada vez mais, certo? E para o Criador ter intervido nessa questão, para ele ter impedido Nimrod de construir essa torre, é porque provavelmente ele ia conseguir. Então, isso indica o quê? Que o céu ele não era tão alto assim como é hoje no passado. Vocês percebem o raciocínio? Claro, isso aqui é baseado no meu ponto de vista, mas vocês percebem que o raciocínio tem uma lógica. Bom, então vocês podem ver aqui, ó, fundador da Amazon resgata motores da Apollo 11 no mar. Então isso aqui deixa claro pra gente que sempre são encontrados destroços de foguetes no fundo dos oceanos. E isso prova cabalmente que sim, esses foguetes eles caem no mar, eles sobem até uma determinada altitude e caem lateralmente. Só que a televisão não te mostra isso, a televisão te mostra o foguete subindo, daqui a pouco eles cortam para o gráfico de PlayStation, eles cortam para aquele gráfico ali, para animação gráfica, e já mostra o foguete lá, né, no espaço, né, e de fundo a terra bola, né, mas a gente sabe que isso é o que a televisão mostra, tá entendendo? Não é a realidade em si. Então tá aí, ó, destroços de foguetes no mar, certo? Provando então assim que, tipo assim, que essa questão dos foguetes subirem, atingirem o espaço, isso é balela. Então, por quê? Porque existe uma barreira aí pra cima. Então, essa é a Torre de Babel 1 e a Torre de Babel 2 são esses foguetes aqui. Então eu penso que cada lançamento de foguete é uma afronta aos céus, é uma afronta à ordem divina do Criador. Porque não foi destinado aos homens saírem da Terra, tá entendendo? É uma afronta à palavra do Criador. Então por isso que essas agências espaciais fazem esses cultos a deuses pagãos. Tá entendendo? Eles querem, como Nimrod queria no passado, eles querem atingir os céus. Certo? Mas como eu já falei várias vezes, o homem nasce, ele cresce, ele se reproduz, ele envelhece e ele morre. E todo esse processo, todo esse ciclo da vida se passa aqui na Terra mesmo. Certo? E eu não tenho um pingo de medo de falar isso. Eu tô totalmente certo disso que eu tô falando.
que o homem jamais vai atingir os céus, porque os céus são do Criador. A terra foi feita para o homem habitar, tá entendendo? Então tá aqui, ó, Artemis, que é uma deusa grega. Ela tá sendo homenageada aí por essa missão lunar aí da NASA. Então, a primeira oportunidade que esses caras têm de mostrar a religiosidade deles, eles fazem, certo? Daí os caras, os mesmos, são hipócritas de dizer assim, não, você que acredita em terra plana, você é crente, você acredita na Bíblia, e você tenta usar isso para provar que a Terra é plana, então você é fanático religioso. E isso aqui não é fanatismo religioso não, né? Não, imagina, pô, não, isso aqui é lindo, isso aqui é tudo ciência, né? Tá bom, sei. Então tá aqui, ó, constelação de Órion, que também é um deus grego, Órion, e vocês viram na matéria o programa Órion e o programa Artemis, ou seja, eles estão fazendo um culto a esses deuses pagãos, certo? Então eu me admiro de ver uma agência espacial que se diz científica fazendo isso. Certo? Então vamos pegar aqui Obadias, capítulo 1, versículo 4 da Bíblia, que diz o seguinte, olha o que o Criador deixa claro. Ora, ainda que subas muito alto, como a águia, e estabeleça o teu ninho entre as estrelas, te derrubarei das alturas, garante o Criador, Yahweh Tsevaot, Todo-Poderoso. Então ele deixa claro que não está destinado ao homem, não foi ordenado aos homens saírem da terra. Então, espero que todos tenham entendido. Esse é o raciocínio do vídeo. Muito obrigado a todos que me acompanham. Eu vou ficando por aqui. Continuarei falando mais sobre essas e outras questões. Por hoje é isso. Fortíssimo abraço e tchau.